Se há um lugar em Paris que simboliza a opulência, sofisticação e glamour da Belle Époque, é, sem dúvida, o Machins. Este restaurante, inaugurado em 1893, rapidamente se tornou um dos centros mais exclusivos e elegantes da capital francesa. Situado na Rue Royale, uma das ruas mais emblemáticas de Paris, o Machins é muito mais do que um restaurante e é um verdadeiro ícone cultural que desempenhou um papel crucial na história social, política e artística da cidade. O restaurante Machins foi fundado pelo restaurateur Machin Vairil, um empresário com uma visão clara do que Paris precisava, em um lugar requintado e elegante onde as elites pudessem se reunir para desfrutar da boa culinária, da conversa e, claro, da companhia de outros membros proeminentes da sociedade. Desde a sua inauguração, o Machins distinguiu-se pelo seu ambiente luxuoso, pela sua oferta culinária inovadora e pela sua atmosfera sofisticada, com um estilo de decoração Art Nouveau que se tornou sinônimo de elegância. A Belle Époque, aquela época de ouro que se estendeu do final do século XIX ao início da Primeira Guerra Mundial, foi um período de enorme esplendor para Paris. A cidade estabeleceu-se como centro cultural, artístico e social da Europa, e Machins tornou-se o ponto de encontro preferido dos artistas, da aristocracia, dos políticos, dos industriais e da pequena nobreza. Nesse contexto, o restaurante não oferecia apenas comida, mas uma experiência que resumia a essência da opulência da época. O interior do Machins foi uma das características que o tornou único. A decoração Art Nouveau, que na época era moderna e revolucionária, combinava elegância e estilo sem abrir mão do conforto. Tapetes macios, móveis de madeira entalhada, vitrais e iluminação suave criaram uma atmosfera sofisticada que refletia perfeitamente a época. Além disso, o restaurante contava com uma excelente seleção de vinhos e um cardápio que destacava os mais requintados sabores franceses, tornando-se o epicentro gastronômico dos amantes da boa comida. O Machins não era apenas um restaurante, mas um ponto de referência para quem queria estar no centro da vida social parisiense. Durante a Belle Époque, a clientela de Machins não só desfrutava de uma excelente cozinha, mas também de um ambiente cheio de intriga, luxo e glamour. Nesse contexto, o Machins rapidamente ganhou a reputação de templo do bom gosto em Paris. O Machins era muito mais do que um restaurante sofisticado, foi um ponto de encontro da alta sociedade e da aristocracia, bem como um local onde se forjaram relações de poder e se discutiram tendências artísticas e políticas. Ao longo das décadas, a Machins contou com uma clientela de figuras lendárias de todo o mundo. Entre os famosos que frequentavam o Machins estão nomes como Coco Chanel, a lendária estilista, que se tornou uma visitante regular do restaurante. Chanel representava o estilo e a sofisticação da Belle Époque, e sua presença na Machins refletia a fusão entre a moda e a cultura parisiense da época. Jean Cocteau, o poeta, dramaturgo e cineasta, conhecido por seus laços estreitos com os círculos artísticos e literários de Paris, era outro visitante frequente de Machins. O restaurante foi um refúgio para a boemia intelectual e artística. Marcel Proust, autor de Em Busca do Tempo Perdido, também passava horas no Machins, onde se criavam trocas de ideias e conversas entre suas mesas que influenciariam as obras literárias da época. A família imperial russa, incluindo a czarina Alexandra Romanov, também foi vista na casa de Machins, conferindo-lhe relevância internacional e notoriedade ainda maior nos círculos da alta aristocracia. O Machins foi considerado o lugar perfeito para fazer conexões e construir relacionamentos. No restaurante, as elites sociais e culturais da Europa e da América reuniram-se, conversaram sobre arte, moda e política e celebraram os seus triunfos pessoais ou profissionais. O Machins, portanto, não era apenas um local de gastronomia de alto nível, mas também um cenário social onde se desenvolveram muitas das relações mais influentes da época. Localizado na Rue Royale, uma das artérias mais sofisticadas de Paris, o Machins estava rodeado de outros símbolos da opulência e do luxo parisiense. A Rue Royale conecta a Place de la Concorde com a Place de la Madeleine, dois lugares emblemáticos da cidade. Esta localização estratégica fez do Machins um ponto de acesso imprescindível para quem pretendia estar no epicentro da vida social e cultural da capital francesa. A Rue Royale, por si só, representa o melhor da arquitetura e do urbanismo parisiense. Construída no início do século XIX, a rua foi projetada para destacar o poder e a influência da aristocracia francesa. Além do Machins, a Rue Royale abriga outros importantes edifícios históricos, incluindo a Église de la Madeleine, um dos exemplos mais impressionantes da arquitetura neoclássica em Paris. A presença da Machins nesta zona conferiu-lhe uma posição privilegiada, tornando-a ainda mais emblemática na vida social da cidade. Embora o restaurante tenha mudado de proprietário várias vezes ao longo dos anos, o Machins manteve o seu lugar como símbolo da Belle Époque e da elegância intemporal de Paris. No século XX, o restaurante continuou a ser um local popular entre figuras do cinema e do entretenimento.
O seu legado perdura até hoje não apenas como um restaurante de luxo, mas como um ícone da história cultural de Paris. O Machins é um exemplo claro de como um restaurante pode se tornar o centro nevrálgico de uma época, simbolizando a combinação de arte, culinária, moda e glamour que definiu a Belle Époque. Representa o melhor da alta sociedade parisiense, a sofisticação e a história da cidade, sendo um testemunho do esplendor de Paris no século XIX e início do século XX. Hoje, o Machins continua a ser um local emblemático, embora mais turístico, que evoca o luxo e elegância da sua época. As paredes do seu restaurante continuam a testemunhar os grandes momentos da história de Paris e a sua localização na Rue Royale continua a ser uma referência para todos aqueles que procuram reviver o esplendor da época dourada da cidade.